Se você já viajou de avião, você certamente já escutou aquela instrução de segurança relativa às máscaras de oxigênio. A instrução diz assim: se o avião despressurizar, as máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Nesse momento, puxe sua máscara, etc, etc. Mas tem um detalhe que eles falam que eu acho muito importante. Muito importante. Eles dizem assim: se você precisar ajudar alguém a colocar a máscara, primeiro coloque a sua, depois vai ajudar outra pessoa. Por que isso é importante? Porque se você não colocar a sua, você vai ficar numa situação de hipóxia, de baixo oxigênio, provavelmente você vai desmaiar. E aí você não vai ficar bem e nem vai conseguir ajudar a outra pessoa. Tá, mas por que a senhora está falando disso, doutora? É porque existe um paralelo disso, no meu entendimento, muito grande. Isso é uma grande metáfora com relação ao que acontece aos pacientes crônicos em home care. Existe nesse universo do home care e do cuidado com o paciente, uma figura importantíssima, que é a figura do cuidador. O cuidador, que eu digo, é o cuidador familiar, é a pessoa diretamente responsável pelo paciente. Não estou falando daquele cuidador que a família contrata. Estou falando daquela pessoa diretamente responsável pelo paciente, que pode ser uma pessoa da família ou não, inclusive pode não ser da família. Mas é uma esposa, uma mãe, um pai, um irmão, um filho, uma filha. Muito bem. Por que essa figura do cuidador tem a ver com a história das máscaras? Se o cuidador não estiver bem, como ele vai cuidar do paciente? É muito importante que o cuidador esteja com o oxigênio dele em dia, o oxigênio emocional, que ele esteja se cuidando. E o que é que a gente vê no dia a dia? O cuidador esquecer de si. O cuidador não cuidar mais de si e se dedicar totalmente ao paciente que está sob sua responsabilidade. A gente vê o cuidador não cuidar de si, nem do ponto de vista físico e muito menos do ponto de vista mental, emocional, espiritual. E aí, à medida que o tempo vai passando e que aquele paciente crônico vai sendo mantido ali em cuidados de home care, a gente vai assistindo a um adoecimento do cuidador. Às vezes ele não tem essa consciência de que ele não está bem, de que ele está adoecendo junto com a situação do ente querido dele. Mas às vezes ele percebe, às vezes ele busca ajuda. Não é a regra, mas muitos buscam. E o que a gente vê quando conversa com esses cuidadores? O que a gente percebe em termos de sentimentos? O que ele expressa? Primeira coisa é a sobrecarga. Gente, é uma responsabilidade muito grande a responsabilidade do cuidador. Ele está cuidando daquele ser humano que está acamado e, ao mesmo tempo, ele está cuidando da casa, às vezes dos filhos, se ele tiver filhos. Ele está cuidando, se for um filho, o cuidador está cuidando muitas vezes do outro, do pai ou da mãe, está cuidando do que está acamado, está cuidando do cônjuge, daquele que está acamado. Ele está fazendo toda a interlocução com o home care, ele está vendo se as coisas estão correndo bem, ele está vendo o que está acontecendo com o técnico de enfermagem, se está tudo ok dentro da casa, se a casa está funcionando. Ele está vendo se ele tiver filhos pequenos, ele está vendo como está indo o aproveitamento escolar dos filhos, e muitas vezes ele vê os filhos dando alteração, porque a casa está toda alterada, toda desconfigurada. Então são tantas situações diferentes e me lembra aquela figura circense do malabarista. O cuidador fica com muitos malabares tentando não deixar nenhum deles cair. Então, a sobrecarga do cuidador é muito grande. Além da sobrecarga, existe muitas vezes uma sensação muito grande de frustração, porque ele não queria o ente querido dele naquela situação. Muitas vezes ele luta uma luta inglória para tentar reverter o estado do paciente. No começo, muitas vezes, ele não enxerga que aquela situação é irreversível. Demora para ele perceber. Quando ele percebe, quando ele finalmente se convence de que a situação é irreversível, é uma sensação de frustração muito grande. E essa frustração, ela acompanha muitos cuidadores durante todo o processo de cuidado daquele paciente. E isso é muito desgastante para a pessoa, para o cuidador. Outra sensação que muitos trazem para a gente é uma sensação de solidão, né? Ele, com o tempo, vai ficando sozinho naquela função.
Muitas vezes, quando o paciente ficou doente, principalmente se for uma coisa muito aguda, ainda tem várias pessoas circulando ali pela casa, ajudando. Depois isso vai diminuindo, todo mundo vai tomando conta da sua vida, todo mundo vai voltando para a sua rotina e fica ali o cuidador. Aí ele fica só, tendo que tomar todas as decisões, muitas vezes sem a certeza se ele está fazendo a coisa certa ou não, sem ninguém para revezar um pouco com ele, para compartilhar com ele daquela função tão árdua, e ele se sente muito sozinho. E muitas vezes o que muitos cuidadores dizem é: quando alguém vem aqui, vem para criticar o que eu estou fazendo, nunca vem para ajudar. Gente, isso é muito cruel, mas é muito frequente. Muito frequente. E uma outra coisa importantíssima, gente, tem que lembrar que o cuidador, ele tem a vida dele totalmente modificada. Ele tem planos que vão ser deixados para trás, ele tem desejos que ele gostaria de cumprir e que às vezes ele não vai conseguir cumprir. Então ele tem a vida dele modificada, não é só a vida do paciente que mudou, a vida do cuidador muda junto. E raras vezes as pessoas enxergam isso. A família, a equipe que cuida do paciente, muitas vezes não enxerga o sofrimento do cuidador, o quanto a vida do cuidador foi modificada e o quanto ele precisa de suporte. Então é muito importante que as equipes tenham olhos para o cuidador. As equipes percebam o sofrimento do cuidador. O que a gente vê muito é assim, às vezes alguns membros de umas equipes de assistência dizendo: nossa, a mãe do fulano, a esposa do fulano, meu Deus, como ela é exigente, meu Deus, como ela é chata, meu Deus, como é difícil, como ela é difícil. Gente, não é essa a questão. A questão é que você tem que ver o que sentimentos estão passando por ela. Se ela se sente assim, com uma responsabilidade imensa sobre aquele paciente, é lógico que ela vai ser exigente. Ela quer ter muita certeza de que tudo que era para ser feito está sendo feito. Então ela vai exigir muito. Mas não é uma exigência pela exigência apenas. É uma exigência pelo senso de responsabilidade que ela tem. Pelo desespero interno, muitas vezes não detectado, de fazer tudo o que ela pode fazer por aquela pessoa. E sozinho. O cuidador está só. A gente costuma falar uma frase que é um bordão, assim, é muito comum nas equipes. Quem cuida de quem cuida? Já parou para pensar nisso? Quem cuida de quem cuida? Quem cuida tem que ser cuidado. E quem está olhando para ele? Quem está cuidando dele? Um dia eu falei essa frase para uma mãe de um paciente, uma grande cuidadora, e ela, nem bem eu tinha terminado a frase, ela gritou: Ninguém, doutora. Ninguém cuida de nós. Ninguém nos enxerga. Ninguém se preocupa conosco. Aquilo, assim, foi muito forte para mim. Então, é muito importante que as equipes enxerguem o cuidador e enxerguem, muitas vezes, o adoecimento do cuidador. E que façam esforços para tentar dar um suporte para essa pessoa. Porque se o cuidador não estiver bem, se o cuidador desmontar, como vai ficar o paciente? O paciente vai ficar desassistido. Então, o cuidador é uma figura importantíssima no universo do home care, seja quem for esse cuidador, pai, mãe, filho, filha, sobrinho, a gente tem várias configurações diferentes. Mas seja quem for o cuidador, a gente precisa tomar muito cuidado com ele, prestar bastante atenção. O cuidador tá bem? O cuidador tá, ok, dando conta, tá conseguindo levar, tá conseguindo cuidar de si. Tem uns casos que são sensacionais, fantásticos, que o cuidador tira super de letra, mas nem sempre é a regra. Então fica aqui o grande recado, não esqueçam nunca desta frase: quem cuida de quem cuida? Enxerguem o cuidador. Ele precisa ser visto, ouvido, compreendido e auxiliado. Essa é a mensagem de hoje.